Como eu cheguei até aqui e mesmo assim sinto que não cheguei a lugar nenhum? Essa é a pergunta que carregava em silêncio por anos. Ana tinha 43 anos, formação sólida, carreira respeitável. Uma vida que do lado de fora parecia funcionar. Mas essa pergunta povoava seus pensamentos diariamente. Como eu cheguei até aqui e mesmo assim sinto que não cheguei a lugar nenhum? Ela havia tentado mudar de vida mais de uma vez. Cursos, livros, planejamentos, novas rotinas e toda vez voltava para o mesmo lugar. O mais perturbador não era não avançar, era saber exatamente o que precisava fazer e mesmo assim não conseguir. Se você já se sentiu assim, esse vídeo foi feito para você. Eu me chamo Edivaldo Heming Potulski, eu sou palestrante, comunicador e autor do livro A Fórmula do Poder Pessoal. E esse canal existe para um tipo muito específico de pessoa. Adultos inteligentes que já tentaram de tudo e querem entender por que a experiência que acumularam ainda não se transformou em resultado real. E se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque o que construímos aqui você não vai querer perder. Tenho certeza que vai querer receber sempre em primeira mão os nossos conteúdos. Existe uma experiência que adultos inteligentes conhecem muito bem e raramente falam sobre ela. A experiência de tentar mudar de vida depois dos 40 e não conseguir. Não por falta de vontade, não por falta de esforço, não por falta de informação. Você sabe o que precisa fazer e mesmo assim não acontece. E o ciclo se repete. Você começa algo, funciona por alguns dias, às vezes por algumas semanas, você sente aquela energia do início, a clareza, a motivação, a certeza de que agora vai. E então a vida aparece, as urgências chegam, as demandas voltam. E você se encontra de volta ao mesmo ponto. Mais uma tentativa que não se completou. E com cada ciclo que não fecha, algo vai se instalando por dentro. Uma dúvida silenciosa. Será que mudar de vida depois dos 40 ainda é possível para mim? Existe uma pergunta que muitas pessoas depois dos 40 fazem em silêncio para si mesmas e nunca para ninguém. Será que já passou a minha hora? Não é uma pergunta fraca. É uma pergunta honesta. Porque você olha para os anos que passaram, para as tentativas que não deram certo, para a distância entre onde você está e onde queria estar, e uma voz interna sugere que talvez seja tarde demais. E aqui está o que a ciência tem a dizer sobre isso. Pesquisadores da Universidade de Stanford, liderados pela psicóloga Carol Dweck, estudaram o que diferencia pessoas que mudam de vida das que ficam presas no mesmo lugar, independente da idade. A conclusão foi clara. Não é a idade que determina a capacidade de mudança. É a crença sobre a capacidade de mudança. Quem acredita que pode mudar, encontra caminhos. Quem acredita que não pode, encontra confirmações para essa crença. Olha que interessante. E aqui está o paradoxo cruel. Adultos inteligentes são especialistas em construir argumentos sofisticados. E quando a crença é de que é tarde demais, a inteligência trabalha para confirmar isso. Encontra evidências, lembra de tentativas fracassadas, cria justificativas que parecem razoáveis. E assim a mudança nunca começa.
Mas existe algo ainda mais profundo do que o medo. Existe uma percepção que algumas pessoas têm, geralmente em momentos de silêncio, que desestrutura tudo o que achavam que sabiam sobre si mesmas. A vida que estou vivendo foi eu quem escolhi? Não a carreira que o mercado oferecia, não o caminho que a família esperava, não o que parecia responsável e seguro. O que eu, quando estou completamente sozinho comigo mesmo, realmente quero? Essa pergunta é incômoda. Porque para muitas pessoas, depois de décadas vivendo no piloto automático, a resposta não vem imediatamente. E não vir a resposta não significa que não exista uma resposta. Significa que nunca foi perguntada com honestidade. A maior dor de quem busca mudar de vida depois dos 40 não é não saber o que fazer. É perceber que esteve vivendo uma vida que outros desenharam e ter que chamar isso de sua. Antes de continuar, quero te fazer uma pergunta. Não precisa responder em voz alta, mas quero que você responda com honestidade para si mesmo. Em qual área da sua vida você sente que está vivendo o que outros esperavam de você e não o que você escolheu de verdade? Escreva aqui nos comentários. Pode ser uma palavra, pode ser uma área da sua vida, porque nomear é o primeiro passo. E aqui chegamos ao ponto que ninguém fala e que explica por que tanta gente inteligente não consegue mudar de vida depois dos 40. O problema não é falta de informação, não é falta de vontade, não é falta de esforço. O problema é que mudança de vida não começa pelo comportamento. Começa pela identidade. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, identificou algo que muda tudo. A maioria das pessoas tenta mudar começando pelo comportamento. O que vou fazer diferente? Qual hábito vou criar agora? Qual rotina irei adotar? Mas comportamento sem mudança de identidade sempre volta. É como você pegar um elástico e puxar. Você estica, mas quando você solta, ele volta ao mesmo ponto de origem. Porque enquanto você não muda a imagem que tem de si mesmo, o sistema interno vai continuar puxando tudo de volta, tudo para o mesmo lugar. E não é por sabotagem, é por coerência. O sistema interno garante que suas ações sejam coerentes com quem você acredita ser. E mudar de vida depois dos 40, de verdade, de forma duradoura, começa com uma pergunta diferente. Não o que eu vou fazer diferente, mas quem preciso ser para que essa vida faça sentido. Eu conheço esse ciclo por dentro. Por muito tempo eu sabia o que eu queria construir. Sabia as mudanças que precisava fazer. Sabia os passos que precisava dar. E continuava no mesmo lugar. Até o dia em que parei de me perguntar o que precisava fazer e comecei a me perguntar quem eu estava sendo. Quem eu estava sendo. Porque o que eu fazia era coerente com a identidade que eu carregava. A identidade de alguém que se prepara, que planeja, que acumula conhecimento, mas que adia a decisão de realmente agir. A mudança não começou com uma nova rotina. Não começou com um novo hábito. Começou com uma decisão sobre quem eu ia ser a partir daquele momento. Não uma decisão vaga, uma decisão consciente, específica
e irrevogável. E quando a identidade mudou, o comportamento seguiu. Não com força de vontade, com coerência, essa é a diferença. Porque agir de forma diferente passou a ser o que fazia sentido para quem eu havia decidido ser. Então, como mudar de vida depois dos 40 de verdade, sem começar do zero, usando a experiência que você já tem? Existem 3 etapas. A primeira, e a mais importante, parar de tentar mudar o comportamento e começar a mudar a identidade. Isso começa com uma pergunta simples. Que tipo de pessoa constrói a vida que eu quero? Não o que essa pessoa faz. Quem essa pessoa é. Como ela pensa, como ela decide, o que ela não tolera mais na própria vida. Responda essas perguntas. Escreve isso em uma frase clara, uma frase sua. A segunda etapa, usar a experiência acumulada e não ignorá-la. Use a experiência que você acumulou. Mudar de vida depois dos 40 não é começar do zero. Não. Você tem décadas de aprendizado. Décadas de erros que já te mostraram o que não funciona. Décadas de acertos que já te mostraram o que funciona. Essa experiência não é peso. Essa experiência é vantagem. Quem começa aos 40 com clareza chega mais longe em menos tempo do que quem começa aos 20 sem saber para onde está indo. Porque você já sabe o que não quer. Já perdeu tempo suficiente para não querer perder mais. E a terceira etapa é tomar uma decisão consciente, não uma intenção. Intenção diz, eu quero mudar. Decisão consciente diz, eu vou mudar. E já defini como. Não amanhã, não quando as condições forem perfeitas, agora. Com o que você tem, onde você está. O exercício de hoje tem 3 perguntas. Pega um papel ou seu caderno de anotações, uma caneta, que deve estar já aí contigo, e escreve. A primeira pergunta: que tipo de pessoa preciso ser para construir a vida que eu quero? Uma frase simples, sua, honesta. Segunda pergunta: qual é uma coisa que essa pessoa faria que eu ainda não estou fazendo? Aqui não é uma lista, é uma coisa concreta que hoje você pode começar a fazer. E a terceira pergunta: o que preciso deixar de tolerar na minha vida para que essa mudança seja real? Porque mudar de vida depois dos 40 não é só adicionar coisas novas. É parar de aceitar o que não cabe mais em quem você decidiu ser. Escreve essas 3 respostas, assina embaixo, coloca a data. Esse papel é o começo da sua mudança. Lembra da Ana, do início da nossa conversa? Ela continuou tentando mudar comportamentos, sem entender por que não avançava. Até o dia em que parou de perguntar o que ia fazer de diferente e começou a perguntar quem ela iria ser. Essa pergunta mudou tudo. Não porque a vida ficou mais fácil, porque ela parou de tentar mudar a vida de alguém e começou a construir a sua. Se esse vídeo nomeou algo que você carregava, algo que estava lá, mas que nunca tinha nome, compartilha com alguém. Porque existe muita gente inteligente por aí que está presa no mesmo ciclo e que precisa ouvir exatamente isso. Às vezes uma pergunta certa chega na hora certa. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal,
agora mesmo ative o sininho, porque no próximo vídeo vamos entrar em algo que ninguém fala sobre mudança de vida. Por que o ambiente ao redor decide mais sobre a sua vida do que qualquer decisão que você tome sozinho. E esse tema, ele é fantástico. Vai realmente transformar a sua vida. E eu te vejo lá.